O que você acha de investir em títulos públicos americanos, gerar renda passiva em dólar e ter rentabilidades que podem chegar a mais de 30% em apenas um ano? Ficou interessado? Ficou interessada em saber mais sobre como investir em títulos públicos americanos? Então assista esse vídeo até o final. Roda a vinheta. Fala sócio, beleza? Rafael Seabra aqui do Quero Ficar Rico e nesse vídeo eu quero mostrar a você como é possível investir em títulos públicos americanos com rentabilidades que às vezes ultrapassam os 30% ao ano, tá? São casos atípicos, mas de fato aconteceram. Eu vou trazer aqui alguns exemplos para que você possa saber mais e que possa tomar suas decisões por conta própria. Se esse é um assunto que te interessa, que você sempre teve curiosidade em saber um pouco mais, já deixa teu like, já clica no joinha aqui embaixo, é uma maneira de você contribuir com o crescimento desse canal. E caso você ainda não seja inscrito aqui no canal, também é gratuito, também é super simples. Clica no botão vermelho que tem aqui embaixo que diz inscrever-se, depois clica no sino para ativar as notificações e assim você não perde nenhum dos próximos vídeos. É muito comum as pessoas falarem, no caso dos investimentos, em fazer uma reserva de valor, em ter uma parte do dinheiro investido em algo que pode proteger o seu patrimônio. E muitas vezes essa reserva de valor é dita como investir em dólar, investir em ouro, alguns até em investir em Bitcoin. Mas eu acredito que em vez de você deixar o dinheiro, vamos dizer assim, parado num desses ativos, como por exemplo em dólar ou num fundo cambial, seria muito mais inteligente você investir em ativos em dólar, mas que te gerem alguma renda. Ativos de renda fixa. Tem ativos de baixíssimo risco, com praticamente nenhuma volatilidade, até ativos de prazos mais longos, com um pouco mais de oscilação, mas que continuam sendo ativos de renda fixa. Então eu separei aqui um tema que eu tenho certeza que vai ser do interesse daquelas pessoas que querem investir o seu dinheiro no exterior, mesmo na renda fixa, que são os ETFs americanos de renda fixa. Muitas vezes as pessoas ouvem o termo ETF, ETF, e acham que os ETFs servem apenas para renda variável, mas isso é um engano. Inclusive no Brasil também existem ETFs de renda fixa, mas eles não são tão populares assim. Já nos Estados Unidos, eles são muito populares. Existem vários ETFs de renda fixa, e nesse vídeo eu separei 5 ETFs para poder mostrar a você, que eles serviriam como alternativas e trazer um pouquinho sobre o que é que eles fazem, o que é que eles são e sobre as rentabilidades dele. Quer saber mais? Só continuar assistindo esse vídeo que eu vou falar sobre eles a partir de agora. O primeiro ETF que eu separei aqui para você foi o TFLO, que é o iShares Treasury Floating Rate Bond ETF. Ele é um ETF, talvez seja o ETF, vamos dizer assim, mais conservador, pelo menos do ponto de vista da renda fixa que a gente tem lá no mercado americano, porque ele investe em títulos pós-fixados de curtíssimo prazo. Então, além de serem títulos que praticamente não sofrem com marcação ao mercado, eles têm um prazo muito curto e isso diminui ainda mais as chances de existir alguma volatilidade. Tanto é que quando a gente pega a rentabilidade dele, a gente vê que é uma rentabilidade baixinha, mas para quem quer fazer uma reserva de valor, só deixar o dinheiro em dólar, em vez de estar parado em dólar, ele pelo menos vai render aquele, 1% ao ano, tá? Não existe nenhuma garantia dessa rentabilidade, mas via de regra é uma rentabilidade positiva. Então, só para você ter uma ideia, e eu estou sempre utilizando, quando eu falar sobre rentabilidades a partir de agora, em todos os outros ETFs nesse vídeo, a data base que eu utilizei foi de 31 de março de 2020. E quando eu falar dos últimos 12 meses, não é de quando você está assistindo esse vídeo para trás, é do dia 31 de março de 2020 para trás, tá? Então, o TFLO nos últimos 12 meses rendeu 1,94%. A rentabilidade ok, para quem quer deixar o dinheiro parado lá, você ter uma rentabilidade de quase 2% no ano em dólar, não é nada mal. E nos últimos 60 meses ele rendeu 5,84%, que se eu coloco essa rentabilidade de maneira anualizada, daria em torno de 1,14% ao ano. Então em algum momento ela ficou um pouco mais alta, depois ela ficou um pouquinho mais baixa, de modo que na média essa rentabilidade foi de 1,14% ao ano nos últimos 5 anos. E um ponto muito interessante também, não só desse, mas de todos os outros ETFs que eu vou mencionar aqui nesse vídeo, é que eles pagam dividendos mensais. Então essa rentabilidade ela só funcionaria se todas as vezes que você recebesse os dividendos você fizesse reinvestimento. Porque o principal praticamente é mantido, o preço anda quase que de lado, você precisaria fazer reinvestimentos para poder o teu patrimônio crescer em relação a esse ETF. Esse seria um dos mais conservadores para você realmente fazer só uma reserva de valor em dólar, tá?
O segundo ETF que eu separei aqui para vocês foi o SHV, que é o iShare Short Treasury Bond ETF. Esse já é um ETF que investe em títulos pré-fixados, que com isso poderiam sofrer mais com marcação ao mercado, tanto para mais quanto para menos, porém de curto prazo. Ele só investe em títulos que faltam menos de 12 meses para poder vencer. Então, por conta disso, mesmo sendo pré-fixado, como o prazo é muito curto, a oscilação que ele sofre também é pequena. Então, ele rende um pouquinho mais, ele tem uma variação um pouquinho maior do que o TFLO, mas ainda assim totalmente dentro do controle, vamos dizer assim. Então, para quem não gosta de risco, não gosta de volatilidade, esse título também poderia ser, esse ETF também poderia ser uma alternativa. Então, nos últimos 12 meses, o SHV rendeu 2,57% e nos últimos 60 meses, ou seja, nos últimos 5 anos, ele rendeu 6,10%, 6,1% nos últimos 5 anos, que de maneira anualizada daria 1,19% ao ano. E lembrando também que esse ETF paga dividendos mensais. O terceiro ETF que eu separei para vocês foi o IEI, que é o iShares 3 to 7 Year Treasury Bonds ETF. Então, é um ETF que investe em títulos públicos de médio prazo, ou seja, de 3 a 7 anos para o vencimento. Então, aqui você já vê que o anterior era só de títulos que ia vencer em no máximo 12 meses e agora já são entre 3 a 7 anos. Então, à medida que a gente vai esticando o prazo com títulos que sofrem pré-fixados, que sofrem com marcação ao mercado, pode existir mais volatilidade. Então, já percebe aqui que esse ETF, nos últimos 12 meses, ele rendeu 10,45%. Então, 10,45% de rentabilidade em dólar não é nada mal. E nos últimos 60 meses, ele rendeu 16,62%, que a gente trazendo isso para a rentabilidade anual, daria em torno de, em média, 3,12% ao ano. Já é uma rentabilidade superior à taxa Selic atual, e a gente está falando de uma rentabilidade em dólar, lembrando que esse ETF paga dividendos mensais e eles precisariam ser reinvestidos. O quarto ETF que eu separei aqui para vocês foi o IEF. O anterior foi o IEI, esse é o IEF, que é o iShares 7 to 10 Year Treasury Bond ETF. Então é um ETF que investe em títulos públicos de médio prazo ainda, mas agora é de 7 a 10 anos para o vencimento. O anterior é de 3 a 7, esse é de 7 a 10 anos. O prazo de vencimento dos títulos que compõem a carteira desse ETF. Então ele é um ETF que tem mais volatilidade, tanto para mais quanto para menos. Como os últimos anos foram favoráveis, principalmente os últimos 12 meses, você vai ver que nos últimos 12 meses a rentabilidade é sempre maior do que aquela anualizada. Então nos últimos 12 meses ele teve como rentabilidade 16,21%. Então uma baita de uma rentabilidade nos últimos 12 meses, quando a gente fala de rentabilidade em dólar. E nos últimos 60 meses, ou seja, nos últimos 5 anos, ele teve uma rentabilidade de 23,56%, o que de maneira anualizada daria 4,32% ao ano. Uma baita rentabilidade em dólar. Mais uma vez, esse ETF paga dividendos mensais que precisariam ser reinvestidos todos os meses. E o quinto ETF que eu separei aqui para vocês sobre títulos públicos americanos é o TLT, que é o iShares 20 Plus Year Treasury Bond ETF. Ou seja, são ETFs que investem em títulos de longo prazo. Então, os títulos que fazem parte da carteira desse ETF, eles têm mais de 20 anos para o vencimento. Então, são títulos de prazos bem mais longos. Quanto mais longo o prazo, maior a volatilidade do fundo. Em momentos bons, ele vai ter rentabilidades acima da média. Em momentos ruins, vai ter rentabilidades abaixo da média, que pode, inclusive, ser temporariamente negativa. Então, o TLT é um ETF que tem muito mais volatilidade e que, por conta disso, em momentos bons, podem entregar rentabilidades melhores, que foi o que aconteceu, por exemplo, nos últimos meses. Nos últimos 12 meses, o TLT rendeu 34,42%. Exatamente isso. Um investimento de renda fixa americano que nos últimos 12 meses rendeu mais de 30% no ano, como eu tinha falado para vocês no começo do vídeo. E nos últimos 60 meses, ele rendeu 43,59%, que de maneira anualizada ainda daria uma excelente rentabilidade de 7,5% ao ano, considerando os últimos 5 anos, tá? Os últimos 60 meses. E mais uma vez, lembrando também que esse é um ETF que paga dividendos mensais que precisariam ser reinvestidos para que essa rentabilidade fosse composta, você tivesse juros compostos com ele.
E aqui eu poderia terminar, mas eu trouxe um ETF como um bônus, tá? Que o ETF bônus é o GOVT, o GOVT, que é o iShares US Treasury Bond ETF. Esse daqui, na minha opinião, seria o mais diversificado. Não necessariamente é o mais seguro, mas é o mais diversificado. Por quê? Porque ele investe em títulos públicos com vencimentos diferentes, com vencimentos diversificados, que podem variar de 1 até 30 anos. Então, em vez de estar fazendo investimentos em vários ETFs, essa pode ser uma alternativa caso você queira fazer um investimento de fato em renda fixa. Aqui não é reserva de valor, vai sofrer com oscilação também, muito menos do que aquele de 7 a 10 ou mais de 20 anos, mas vai sofrer um pouquinho com volatilidade. Aqui é um investimento em renda fixa e não reserva de valor, que na minha opinião, o mais adequado para uma reserva de valor seria o TFLO. Mas óbvio, qualquer decisão de investimento deveria ser tomada única e exclusivamente por você. Então o GOVT, o GOVT, como eu tinha falado, é um ETF que investe em títulos públicos com datas diferentes. Então, nos últimos 12 meses, ele teve uma rentabilidade de 13,44%, uma rentabilidade acima de 1% ao mês nos últimos 12 meses. E nos últimos 60 meses, ele teve uma rentabilidade de 19,31%. Isso significa uma rentabilidade anual de 3,59% ao ano em dólar, tá? 3,59% é uma rentabilidade excelente para um fundo que tem essa característica de diversificação no caso da renda fixa. Então, para quem quer começar a investir diretamente no exterior, mas ainda tem medo dessa questão da volatilidade, se bem que quando você começa a investir no exterior, geralmente você já passou a investir em ativos de renda variável. Mas é uma alternativa de renda fixa mesmo no mercado americano, e o GOVT, assim como todos os outros, pagam dividendos mensais, que para você ter essa rentabilidade acumulada, os dividendos precisariam ser reinvestidos. E aqui fica aquela pergunta que todo mundo deve estar se fazendo, pelo menos boa parte das pessoas: Rafael, mas como eu faço para investir diretamente no exterior? Como eu faço para investir nesses ETFs americanos? E a minha resposta é: existem algumas corretoras nos Estados Unidos que permitem que pessoas não residentes façam investimentos. E a corretora que eu utilizo e a que eu recomendo, até por uma série de fatores, é a Avenue Securities. Eu utilizo a Avenue já há algum tempo, já desde o ano passado, nunca tive nenhum problema, pelo contrário, ela sempre me surpreende positivamente. Ela tem uma forma de você fazer uma operação de câmbio super simples, ela tem suporte em português, foi uma corretora americana criada por brasileiros, então isso tem uma série de facilidades para que ela seja a sua primeira corretora quando você decide investir nos Estados Unidos. E caso você queira abrir a sua conta na Avenue, eu vou deixar um link aqui embaixo na descrição do vídeo, tá? E também no primeiro comentário do vídeo, para que você possa abrir a sua conta de maneira totalmente gratuita e que você ainda ganhe como um bônus as suas 10 primeiras taxas de corretagem gratuita. Então essa é uma maneira de te incentivar para que você faça seus primeiros investimentos e economize uma baita grana em relação a taxas de corretagem, a corretagem para fazer seus primeiros investimentos exterior. Então o link está aqui embaixo, tá? Na descrição do vídeo, e também está no primeiro comentário. E eu sempre reforço que o investimento no exterior, à medida que você vai amadurecendo como investimento, como um investidor, ele deveria fazer parte da sua carteira. Você pelo menos deveria estudar para entender quais são os benefícios de fazer essa diversificação e essa proteção através de investimentos nas melhores empresas do mundo e em dólar. E eu acho isso tão importante que no meu curso Sociedade Milionária eu tenho um módulo totalmente exclusivo. O último módulo do curso é só sobre investimentos no exterior, para que você consiga se aprofundar ainda mais, sabe como investir em stocks, que são as ações, em REITs, que são tipos de fundos imobiliários americanos, saiba como investir em ETFs também, em ETFs, tanto de renda fixa quanto de renda variável. Então tem tudo isso lá na Sociedade Milionária. Então se você quer também uma alternativa de conhecimento toda mastigada para você aprender, economizando tempo, esforço e dinheiro, eu recomendo para você a Sociedade Milionária. E você pode saber muito mais sobre a Sociedade Milionária no link sociedademilionaria.com, que está aparecendo aqui agora na sua tela. Também vou deixar esse link na descrição do vídeo e esse link também está lá no primeiro comentário, caso você queira saber mais sobre a Sociedade Milionária, tá? E antes de terminar esse vídeo, eu só queria te fazer uma pergunta. Você já investe seu patrimônio no exterior? Agora sim, diretamente no exterior. Não é no ETF tipo IVVB11 ou em BDRs no Brasil. É diretamente exterior. Deixa um comentário aqui embaixo. Quero muito saber quantas pessoas que me acompanham já estão investindo diretamente no exterior. Dito isso, esse vídeo fica por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.